Bom, boa noite, um grande abraço, amigo assinante Mais TV, estamos começando mais um Cadeira Cativa. Vamos ficar até às 9 da noite conversando com mais um convidado muito especial. Desta vez nos dá o prazer de sentar na nossa cadeira cativa Expedito Leal, jornalista consagrado, que vai conversar até às 9 da noite, como eu disse com você, amigo assinante. Quero agradecer a presença de Valmir Rodrigues, comentarista Mais TV, e também narrador esportivo da Rádio Liberal, que está aqui para conversar com o nosso convidado Expedito Leal. Quero agradecer também a presença de Fernando Sérgio Castro, comentarista Mais TV, mais uma vez participando do nosso Cadeira Cativa. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. É um minuto só. Bem, vamos começar o primeiro bloco do nosso Cadeira Cativa, conversando com o Expedito Leal, jornalista, que nos dá o prazer de conversar com todos nós e com você, amigo assinante, nesta noite ou em mais uma noite de sexta-feira. Expedito, é um prazer enorme te ter no programa. Estou aqui com as suas revistas já aqui engatilhadas para que a gente possa conversar, né? Revista da CLEP, a Gol em nova edição, a Gol, a primeira Gol que foi lançada, Gol Parazão. E eu queria começar conversando com você sobre isso. Por exemplo, nós temos aqui esta Gol aqui, que eu quero mostrar aqui para a câmera, tá? Essa foi a primeira edição, porque eu tenho essa outra aqui também, Expedito, que é essa Parazão Gorou, o zagueirão Rômulo, que era do Clube do Remo aqui, na capa da revista. Essas foram as primeiras, qual foi a primeira? Vamos começar falando disso aqui. E como surgiu a ideia, em uma época, vamos considerar, de pouca comunicação, pouco marketing esportivo inclusive, a coragem, a audácia, o empreendimento de criar uma revista paraense. Boa noite, Expedito, obrigado pela tua presença. Boa noite, Cecim, boa noite, Valmir e Fernando Castro. Antes de mais nada, as minhas desculpas, eu normalmente tenho a voz ruim, mas agora com um problema de garganta, de anteontem para cá, eu agravei, mas espero que pelo menos me faça entender no transcorrer do programa. Você me pergunta como surgiu a Gol. Na verdade, a Gol, a primeira fase da revista Gol, que é essa vermelhinha que você segurou aí. Essa primeira aqui, essa, né? Aqui. Essa é a primeira fase, em 1975. A revista não me pertencia. Ela era de 3 jornalistas da província do Pará, daquela época, Jornal Associado. O Euclides Chembra Bandeira, já falecido. O Emmanuel de Almeida, que era fotógrafo, também já falecido. E o atual editor-geral do Diário do Pará, o Guilherme Barra. Essa fase da revista, eu diria que foi a fase áurea da Gol, porque ela surgia justamente numa época em que o Clube do Remo praticamente que debutara em 1972 no Campeonato Nacional e estava numa boa fase em 1975. A Gol, que era uma revista semanal, tinha uma correspondência de público, sem dúvida nenhuma, das melhores. E, além do que, os 3, ou mais precisamente os 2 que dirigiam a revista, principalmente o Chembra, foi muito feliz na organização de uma equipe onde poucos eram os nomes, digamos assim, que atuavam na crônica esportiva, na mídia impressa. Ele recrutou gente de outros setores de jornal e deu certo, né? Um novo texto surgia com a Gol daquela época, com novos nomes no jornalismo paraense. O Antônio José Soares, que durante muito tempo foi editor da província do Pará, praticamente debutava naquela época no jornalismo. O Augusto Barata, que hoje é do Liberal, o nosso popular Baratão. Eu era o chefe de reportagem. O Raimundo Mário Sobral, pouca gente sabe, também escrevia na revista. E nós tínhamos ainda o companheiro Ronaldo Bandeira, o doutor Luiz Negrão, que hoje é juiz de direito, também escrevia. Enfim, nós tínhamos uma redação sólida e formada, sem dúvida nenhuma, pela grande maioria de gente recrutada de outros setores fora do jornalismo esportivo. Boa noite. Claro que, com o passar do tempo, né, a torcida paraense, a sociedade paraense, todos nós envolvidos com futebol, sentimos necessidade
um veículo de comunicação como é a revista. Eu penso que a revista é o melhor, né, dos veículos, porque o torcedor, a pessoa que está envolvida com o futebol, tem a oportunidade de guardar sempre a revista e quando vai manuseia até com uma certa saudade, porque são épocas de glória do futebol paraense. Eu lembro que no Rio de Janeiro tinha a revista dos esportes. Eu era bem garoto, era bem jovem e já meu pai comprava muito essa revista. E foi aí que essa revista, inclusive, eu reputo até que tenha sido um fator, né, que me aproximou muito com o futebol, me identificou muito com o futebol, porque toda semana ela estava na minha casa e era um veículo que eu estava sempre manuseando. Eu penso que, Leal, que demorou muito nós termos um veículo de comunicação que pudesse chegar à casa do torcedor, no mínimo uma vez por mês, trazendo todas as informações, não só do futebol, mas de outros esportes. Por que essa dificuldade tanto de se firmar uma revista do futebol aqui em Belém? Olha, Fernando, esse é um fenômeno da mídia impressa nacional. Eu digo isso porque nos vários períodos em que existiram revistas semanais no Brasil, aconteceu um fato muito interessante. Só uma revista conseguia se firmar no mercado. Nós tivemos, por exemplo, eu cheguei a pegar em épocas bem recuadas, quando garoto, Esporte Ilustrado, era uma revista interessantíssima porque detalhava como eram os gols, principalmente do campeonato carioca, em termos gráficos, e conseguia, existindo em épocas mais recuadas, uma máquina assim, máquina fotográfica que conseguia fotografar, digamos, um gol em diversos lances simultâneos. Era bem interessante isso, né? Não havia o recurso que se tem hoje através da tecnologia, mas eu não sei se essas máquinas com o tempo caíram em desuso ou se elas se tornaram onerosas demais. A verdade é que elas desapareceram. Aí você fala na revista do esporte. Antes dela existia uma manchete esportiva, com uma boa tiragem, com uma boa correspondência de público, mas também, como eu estou falando, só uma. A manchete desapareceu, surgiu a revista do esporte, que a meu ver foi a que dominou maior parte, assim, o mercado de revista esportiva brasileiro. Depois a Placar também, que se tornou uma revista, sem dúvida nenhuma, eu diria, de todas as que eu conheci, pelo menos, aquela que eu reputo com mais qualidade técnica, com mais qualidade redacional, mas que também, não sei porquê, hoje não é mais semanal. E também chegou a sair numa época do Senado, né? Saiu um pouco, depois voltou a Placar, voltou. Isso, Me parece que ela ficou um tempo mais episódica, eventual, só quando surgiam grandes eventos que surgiam, é que ela reaparecia. E agora, se eu não me engano, nós temos a Mais Lance, ou coisa parecida, que é uma revista do próprio jornal Lance. Mas é um fenômeno, eu digo isso, por quê? Porque aqui se diz que é o país do futebol. Mas a gente não entende por quê. Não sei se pelo poder aquisitivo baixo do povo brasileiro. Eu, quando estive na Copa do Mundo de 98, tive a oportunidade na França de sair por lá, por vários países da Europa, e fiquei pasmo, por exemplo, de ver na Itália, no mínimo, mais 5 revistas semanais da melhor qualidade. Revistas esportivas da melhor qualidade. E você toca num assunto muito importante, Fernando, que essa questão, a meu ver, a mídia impressa, ela leva uma vantagem sobre a mídia eletrônica, a rádio e televisão. Ela pereniza o acontecimento, né? Exatamente. Ela consegue, isso que você está dizendo, que com o passar do tempo você vai lá, tira do fundo do baú e está tudo lá, o que ficou gravado, o que aconteceu, sem dúvida nenhuma. Você inclusive, isso que você está falando com o Fernando, por exemplo, eu vi o Fernando folheando aqui, nós temos aqui jogadores que a gente às vezes sempre fala aqui com as pessoas que vêm aqui, e que a parte mais jovem do esporte acaba não conhecendo. Então, por exemplo, a gente falou muito aqui, o Diabo Louro do Remo, o Roberto Diabo Louro, foi um dos grandes jogadores que veio aqui. Aí, é o que o Expedito está falando com o Fernando. Está aqui a foto do Diabo Louro, né? Do Roberto. É um pôster, né? É um pôster dele, quer dizer, hoje você não teria essa condição de mostrar a foto deles, a não ser através de uma revista como essa. Quer dizer, quem não conheceu o Roberto Diabo Louro, está aqui, estilo Doval do Flamengo, era mais ou menos assim. Isso já quase 25, sei lá, 30 anos, né? Mais ou menos. De que ano essa revista? Essa é de 75, 29 30 anos. Quase 30 anos, é verdade.
não seria o fato de uma divulgação, de uma equipe de marketing que saísse para a rua? Ou seria também o fato comercial, o empresariado não apoia, não investe, não faz o... Como é que é isso, Expedito? Eu vou falar porque ela tem um custo alto, ou não? Eu vou falar em termos locais. Eu tirei a Gol no mês passado, depois de anos e anos, né? 2 décadas praticamente desativada, eu reativei. E estou pensando se vou prosseguir. Porque o custo da revista, na verdade, é muito alto. Hoje o mercado publicitário se retrai muito. E a gente corre para onde? Para a verba oficial, a verba do governo do Estado, né? Nem sempre também quem detém o poder de decisão sobre verbas estaduais, por um motivo ou por outro que a gente também tem que entender, porque são vários os veículos, não é isso? O que é que acontece? A pessoa alega, a agência alega, o publicitário, o dono da empresa, que no momento o governo do Estado não está investindo nesse tipo de mídia quase que alternativa, aí fica difícil. Pior, eu diria para vocês, é a rivalidade exacerbada que hoje existe entre Remo e Paysandu. Então, essa revista que foi lançada, e o Cecim pode mostrar no meio, que tem o pôster do Paysandu, da Bomboneira. Eu acabei de mostrar aqui a capa, quando você falava, eu mostrei a capa da nova revista Gol, relançamento da Gol. Correto. E eu quero mostrar aqui também isso que o Expedito está falando. Essa foto eu tive a maior dificuldade para conseguir, para colocar na revista Gol, né? Eu tentei direto com o jornal Olé de Buenos Aires e não consegui, e tive que me valer da agência Lance. A revista, a foto terminou custando caro. Aí o que acontece? O torcedor do Paysandu vê a revista, fica alegre porque no pôster está o seu time, na mesma hora rejeita a revista porque na contracapa tem um Remo. Isso que eu queria te perguntar. Então vamos mostrar enquanto eles conversam, pode mostrar aqui. Acaba te atrapalhando, Expedito, essa história de só temos 2 clubes aqui, né? Só temos o Remo e o Paysandu. Quer dizer, a proporção em que se tem um espaço de um, tem que dar para o outro, senão o torcedor acaba se aborrecendo. Você acha que se fossem, por exemplo, 4 clubes, mais ou menos, quer dizer, não se distribuiria melhor? De repente você faz uma revista, mas tem que ter essa preocupação, tem que ficar pisando em ovos, você mesmo falou. O torcedor olha do Paysandu, ficou feliz com o posto, mas atrás estava o escudo do Remo. E ele dizia, eu não levo esse tipo de coisa para casa, não levo. E queria, só não jogou fora porque tinha alguém para pegar. E isso complica a situação, né? Bom, eu diria que o torcedor paraense está precisando reciclar a sua cultura em termos desse meio de divulgação que é a revista. Ou seja, eu até, um dia desse, nas minhas caminhadas na Praça Batista Campo, um amigo me dizia o seguinte: eu me queixava que tinha me decepcionado com o relançamento da revista e fazia o comparativo com as 2 épocas passadas. Até o irmão do Sérgio Noronha, o Rui Noronha, ele brincando dizia para mim: Expedito, tu esqueces que naquela época não existia a figura do secador. E que agora esse tal secador é um entrave, seja por parte do Remo, seja por parte do Paysandu. Por que eu digo isso? Eu cheguei em épocas que era torcedor, apenas torcedor, quando adolescente, e ia assistir jogo do Remo. Eu sou remista, não faço segredo disso para ninguém. E eu ia assistir jogo do Paysandu contra um time menor, não sei se o Ceci até recorda disso, e havia na Curuzu a arquibancada que dá para a Travessa do Chaco. Sabia-se que a torcida do Remo ia se alojar lá para torcer contra o Paysandu, mas ninguém apanhava, ninguém era apedrejado, ninguém era ameaçado de sua integridade física. Hoje não. Hoje, essa figura do secador, as pessoas desconfiam dentro da sua própria torcida que tem alguém infiltrado, que é contra, quer bater, isso se alastrou, absurdo. Isso se alastrou de tal forma, é terrível, porque isso já não está só no campo, isso está na rua. Se passam 3 ou 4 torcedores do Remo ou do Paysandu e passa um do Remo ou do Paysandu, ou seja, um número menor, eles querem rasgar a camisa do outro, eles querem bater. Essa coisa está acontecendo nas ruas de Belém. Olha, chegamos ao cúmulo daquele jogador que estava no Remo, estava no Hotel Sagres, que era de Macapá. Sandro Macapá. Que foi esfaqueado por integrantes de uma torcida do Paysandu. Chegamos a esse absurdo. Na esquina
Pois é, temos que combater. Né? Não é só o problema, viu, Valmir, que você me pergunta, atrapalha, atrapalha uma série de coisas, né? Atrapalha. Hoje, locutor não pode dizer na televisão se ele tem time, fica temeroso de uma vindita na rua, não é isso? A pessoa encontrar e por um motivo ou por outro. Não pode, não podemos chegar nesses absurdos, né? Não leva a nada. Eu acho até que a Tuna está mais isolada agora em função dessa rivalidade absurda que existe entre Remo e Paysandu. A Tuna está ficando para o escanteio, né? Não é isso? Estava ficando porque não consegue entrar. E a gente só vai dar valor para a Tuna no dia que a Tuna deixar de disputar o campeonato, o futebol paraense. Com certeza. Nós temos uma sequência aqui chamada Na Geral. Nós temos sempre alguém querendo fazer uma pergunta para o nosso convidado. Vamos soltar a partir de agora o nosso primeiro Na Geral. Pergunto para o Expedito, talvez o Expedito seja um especialista em avaliar a crônica esportiva. Eu pergunto para o Expedito o seguinte: por que a imprensa esportiva do Pará teve tanto problema na renovação de uma categoria chamada comentarista esportivo? Eu queria a avaliação do Expedito sobre esse quadro. E um grande abraço a ele, um grande abraço ao Cecinho e toda essa família da Mais TV. É um maior prazer responder para o Pio Neto, pessoa que surgiu na época em que eu era um dos editores e comandava o jornal Diário do Pará. Essa pergunta que o Pio faz, eu até trazia na cabeça já, parece que pensando que me perguntar sobre isso. Eu diria o seguinte, que hoje eu acho que a renovação de valores no comentário radiofônico, ele é mais assíduo. Antigamente, sem dúvida nenhuma, 3 nomes quase que monopolizaram durante muito tempo o comentário esportivo. Edir Proença, pela Rádio Clube, Luiz Solheiro, pela Rádio Marajoara, e depois o Grimoaldo Soares, pela Rádio Clube, e depois pela Rádio Liberal. Sem dúvida nenhuma que é uma área que muita gente antigamente não se aventurava, né? Porque requer, é a minha avaliação, que a pessoa tenha bom improviso, que tenha o mínimo de conhecimento vernacular, conheça mais ou menos gramática para não cometer erros gritantes. E depois, eu acho que o comentarista ele tem uma peculiaridade, embora eu veja o locutor também com a necessidade disso. Ele tem que criar um estilo. Ninguém gosta no comentário, pelo menos essa é a minha avaliação, como crítico de rádio que fui durante muito tempo, do carbono. Às vezes a gente até aceita-se o carbono mais na narração, mas no comentário a gente quer que o cara seja ele mesmo. Eu acho que o público, ele exige isso. E eu vejo hoje uma qualidade muito significativa em termos comparativos entre os comentaristas do passado e os da atualidade. Os da atualidade conhecem muito mais futebol. Os do passado, eles eram mais eloquentes, né? Sem dúvida nenhuma. Se você ouviu o Grimoaldo Soares, ele era epopeico, principalmente quando um clube ganhava um campeonato. Ele se permitia divagações que eram peculiares a ele, às vezes um assunto que não tinha nada com futebol, mas ele encaixava aquilo de uma tal maneira que não agredia, que não deixava frustrado o ouvinte e que terminou sendo uma forma, uma marca peculiar, um estilo. O Edir tinha uma outra característica, foi sempre aquela pessoa discreta, de voz e dicção aprimoradas, primorosas, eu diria assim, daquelas pessoas que a gente ouve quase tudo que fala, né? O Edir tinha essa facilidade, além de que era uma pessoa equilibradíssima, né? Que é também, eu acho que uma das exigências para alguém ser um bom comentarista, ele ser equilibrado, né? Ele olhar o jogo não pela ótica do torcedor. Pela ótica do torcedor, olha o torcedor. Pela ótica do comentarista, quem tem que olhar é o comentarista, com equilíbrio, com isenção. Então, me parece que daí é que se torna um pouco mais difícil essa renovação, mas que eu vejo nos últimos tempos. Estou na frente de um, que é o Cecim, né?
que surgiu no rádio, começou inclusive, pouca gente sabe, primeiro analisando a arbitragem, né, pela Rádio Marajoara, depois que você se aventurou aí no comentário técnico. Nós perdemos um excelente comentarista no passado, que era o José Simões, sem dúvida nenhuma. Antes dele, perdemos outra pessoa também pela descontração com que comentava, o Elton Salles, né? Também acho um bom comentarista. Hoje, eu diria para o meu amigo Ivo Amaral que, não que ele não saiba comentar o que é isso, o Ivo Amaral é aquele placer dos grandes nomes do passado, mas eu acho que o Ivo pendurou as chuteiras como narrador muito cedo. Acho que o Ivo ainda é um bom narrador, tal como o Cláudio Guimarães ainda é um grande narrador. Me esqueci de falar do Luiz Solheiro, que sem dúvida nenhuma hoje já entrado em muitos nos anos, mas sem dúvida para a nova geração foi um grande comentarista, um comentarista também que, por exemplo, quando a Rádio Guajará iniciou com as suas atividades, foi um nome em quem se apoiou, depois ele esteve na equipe da Liberal. É uma pena que, uma vez até perguntando para ele, ele me disse que se divorciara totalmente do futebol, não gostava, não queria saber de nada, não trocava a rede, não trocava a cesta, não trocava nada no domingo por um jogo de futebol. Leal, ainda agora você falou que o torcedor precisava ou precisa se reciclar. É claro que a gente não vai esperar isso, pelo menos nem a longo prazo eu imagino que isso possa acontecer. Porque, veja bem, a violência que acontece hoje no futebol, ela é apenas uma extensão da violência que acontece na sociedade. A violência hoje está em todo mundo. Está nas ruas, está nos supermercados, está nas nossas casas, né? E, claro, não teria que estar, né? E acaba acontecendo nos campos de futebol, onde tem a concentração de muita gente, a concentração de pessoas, e, é claro, é um campo aí fértil para a violência. Enquanto isso não acontece, o que você poderia fazer para que essas revistas, que eu reputo como um veículo de comunicação importante para a juventude, para os torcedores, porque essa revista pode ser guardada, como nós já frisamos aqui, depois revistas e folheadas, e enfim, até servindo até de veículo, né, de ponto de arquivo, né, de consulta. O que se poderia fazer? Não estaria faltando aí equipe na rua para vender a revista através de assinaturas? Porque eu tenho a impressão que muita gente, muitos torcedores, teriam condições de fazer assinatura e aí sim possibilitar a manutenção dessas revistas. Fernando, eu não gostaria de deixar morrer em mim essa vontade de fazer, como tentei agora ressurgir a revista Gol. Agora, eu nunca me considero herói do jornalismo e, sobretudo, se alguém possa pensar isso, uma coisa que eu preservo muito é o meu bolso. Eu não sou daqueles que vou ameaçar o meu orçamento familiar por causa de uma publicação. Você se lembra, o Valmir também deve lembrar, eu tive um programa de televisão com o Tavernar e o Edson Matoso e fiz questão de dizer um dia para o Tavernar. Tavernar, o programa vai até quando tiver patrocinador. No dia que não tiver mais patrocinador, ele acaba. Porque do meu bolso eu não tiro. Não tenho essas vaidades comigo, né? Seria uma coisa até assim, mesmo porque eu também não tenho mais idade para alimentar isso. Seria uma coisa assim, enquanto ninguém ganha nada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Na hora que você começa a perder, aí não tem sentido, né? Porque vai para o fundo do poço, sem dúvida nenhuma. E quando você vê, você está entrando no orçamento familiar. Quando você vê, você está entrando no patrimônio familiar, o que é pior. Isso aí não passa pela minha cabeça. Eu acho que, por exemplo, queria abrir aqui um parêntese para fazer um elogio à excelente publicação que o Paysandu fez através da Costa Guerreiro, dessa revista dele. É uma revista de uma preciosidade técnica, eu diria, né? Não sou expert no assunto, mas durante muito tempo já milito na mídia impressa. Uma revista excelente, um sucesso de venda, acho que até atrapalhou a minha. Eu também. Acabou sendo concorrente? Acabou sem dúvida, com certeza, né? Eu não digo, eu não nego isso a outra revistinha que saiu também. Revistinha aqui não vai no sentido depreciativo. A outra revista que saiu também com a campanha do Remo, também teve seu público. E eu até aproveito a oportunidade, eu posso fazer meu comercial agora. Por favor. Na segunda-feira o Remo lança, a diretoria do Remo lança a sua revista
oficial do bicampeonato. Uma revista que foi editada por mim, através da minha agência, a Meta Editorial, que já editei outra revista para o Remo, Remo Tetra, Remo Penta, Super Remo, e agora a diretoria me pediu, essa até a razão de eu não ter saído com a Gol ou esse outro número. Então, na segunda-feira, os revistas já sabem, já está nas bancas, estará nas bancas a revista do bicampeonato. Eu estou vendo aqui nessa revista Gol, essa edição que eu folhei aqui, 1978. Aí vem primeiro Peladão Estudantil, a promoção da revista Gol. Como é que vocês faziam? Vocês tinham apoio, algum apoio? Porque aqui também não está citando nenhum patrocinador. Vocês iam atrás de recursos? Como é que vocês faziam isso? Essa é aquela promoção que, olhando assim um anúncio, a gente pensa que tenha sido... Não, logo do lado tem a foto do... Então, para deputado, posso até mostrar aqui, para deputado estadual, olha quem está aqui, José Guilherme, né? Faz um pouquinho de tempo. E do outro lado a foto da... Está aproximando aí, né? Eu diria que esse Peladão Estudantil, aí, José Guilherme, Valmir, foi uma tentativa da gente ressurgir com o Jopa Gico, né? Que foi, sim, sem dúvida coisa alguma, fantástica. né? O Jopa Gico marcaram épocas em Belém, né? Marcou os Jogos Paraenses Ginásio Colegial, né? Em todas as categorias. Porque é bom que se diga, não era no se tratar de peladão. Era vôlei, basquete, futebol de salão, natação, as diversas modalidades esportivas, né? E aquilo eu acho também, é isso que eu digo, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que eu preciso, não vai aqui nada de querer ressuscitar passado, de procurar coisas que... Mas, sem dúvida nenhuma, viu, Fernando? Aí está aí uma das coisas, das raízes, que, na minha opinião, se deveria ter cultivado, né? Isso aí fazia com que a juventude se empolgasse, né? Nos vários colégios de Belém, foi da minha época, os jopagicos foram da minha época, sem dúvida nenhuma, e revelou muita gente para basquete, para vôlei, acho que até mesmo para futebol, né? Então, acho que era por aí, eu acho que por aí. Eu queria aproveitar para te perguntar exatamente isso. Olha, eu relacionei aqui Jopa Gico, Campeonato Bancário, Campeonato Universitário, Campeonato Suburbano, faltou botar aqui o Peladão, né? Sem dúvida nenhuma, essa quantidade, desculpem, de campeonatos, ela tirava o jovem da ociosidade. E ela movimentava através do esporte uma grande massa de juventude, com campos cheios, mesmo os campos sem alambrados, mas eram campos que ficavam cheios. Era sábado, era domingo, era dia de semana, o peladão no final de semana, suburbano então, uma coisa fantástica. E hoje essa coisa não acontece mais. Aí você vê, de repente, dentro das próprias universidades, tráfico, maconhas, drogas, falta do que fazer, sei lá, bebidas e a juventude sem rumo. Essa coisa, na verdade, ela faz uma grande falta, essa grande gama de campeonatos esportivos, que de repente ocupa um pouco mais e de repente leva até a família junto com o filho para o campo, com a filha para o basquete, para o vôlei, para o futebol de campo. E hoje as famílias estão dentro a juventude está dentro dos cursinhos, das universidades, dos colégios. Quando está, porque às vezes quando está lá dentro mesmo o vício está chegando, as conversas paralelas estão chegando. Quando não estão na rua, também atrás do vício, há o distanciamento da família. Me fala um pouco da tua visão sobre tudo isso. A minha visão, Cecinha, ela é conjuntural. Eu não vejo como fato isolado. Eu sou muito sincero nas coisas. Eu tenho uma preocupação muito grande comigo de não envelhecer preso ao passado, né? Isso também não leva a nada. A gente tem que ver que cada época, é o meu ponto de vista, é uma época. Tem que haver uma proporção. Eu não posso comparar a década de 60, nem mesmo a de 70, com os anos 2000. Né? A televisão não era isso que é, não se falava internet, não passava pela cabeça de ninguém computador, essas coisas todas. Tudo bem. Tá aí, então, parece que esse fato não pode ser isolado, ele é conjuntural. Agora, longe, muito longe mesmo, de dizer do que isso que você me pergunta deveria ter sido esquecido, deveria ter sido... Não, acho que deveria ter ganho nova roupagem, né? Isso, nova visão, uma nova roupagem, com tudo se reciclando, com tudo... Por que esses jogos paraenses ginásio colegiais hoje não poderiam, digamos assim, despertar o interesse de um grande patrocinador? Concorda? Não é isso? E aí se criar uma comissão estadual, a Secretaria de Esporte e Lazer, englobar isso, né? Não nos moldes em que era feito, mas
com uma projeção, digamos, atual, né? Uma modernidade. Modernizando isso, você foi feliz agora fazendo a colocação devida. Modernizando isso, né? Adequando a realidade. Adequando a uma realidade, uma outra realidade, porque hoje... E por que eu estou aqui? Porque hoje existe televisão fechada, não é isso? E os canais abertos, se não tem tanto espaço para dar, eu acho que isso é um erro, às vezes, por exemplo, eu acho que programa assim como o do Guilherme Guerreiro deveria, nas noites de domingo, deveria ter outros concorrentes, porque quanto mais programas esportivos nós tivermos, é mercado de trabalho que se abre, não é isso? É o esporte que se divulga mais, apesar da divulgação que se faz em Belém ser das maiores, mas eu vejo por aí. Então eu acho que tudo que você colocou, Peladão, o que é que o João Adário fez? Ele ele sacudiu a cidade, concorda? Todo final de semana, não é isso? Era aquela imensidão, né? De peladeiros em todos os campos de periferia, de subúrbio, de clubes. Infelizmente, eu não sei se passou de época, se agora não colaria mais, não sei. Expedito, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, vamos encerrar esse primeiro bloco e já voltaremos para o segundo bloco, conversando com o jornalista Expedito Leal, mais um Cadeira Cativa dentro da sua sexta-feira. Bem, já estamos de volta e vamos para o segundo bloco do nosso Cadeira Cativa. Vamos ficar até às 9 da noite conversando com o Expedito Leal, mais um convidado muito especial das nossas noites de sextas-feiras. Das nossas noites de sexta-feira. Vamos lá, gente. Expedito, nós estamos falando de revista e tal. Por exemplo, essa revista Gol, que foi relançada agora, ela custa R$5. Muita reclamação com o preço de ingresso, campo, 15, 10 reais, 5 reais. Como é que você vê? Esse preço, na verdade, é uma adequação que vem em função dos custos da revista e, de repente, pode não ficar ao alcance do torcedor? Ou é um preço que, comercialmente, dá para o torcedor pagar? Sinceramente, Cecinha, eu acho que é caro. É uma pena que eu tenha que colocar esse preço para ir para as bancas. Sim, e daí... ainda você tem uma qualidade, desculpa, você tem uma qualidade de revista, você vê que o papel é um papel de qualidade, a paginação é feita de qualidade. Isso custa dinheiro, é isso que você está querendo falar, então? Me antecipei? Isso. Desculpe, então, Expedito. Ela vai para a banca, ainda tem a comissão do dono da banca, não é isso? Então, sem contar até o distribuidor, que eu faço distribuição direta. Mas eu acho que o ideal seria um preço de R$3, que eu não posso, infelizmente, fazer isso. Sabe? Porque ela chega na banca já quase com o preço que a gráfica me cobra por exemplar. E daí, se eu não tiver correspondência na venda, se eu não tiver publicidade, eu vou pagar para tirar uma revista dessa, o que não é o caso. Tá? Então, não é por aí. Para fazer um produto de qualidade, ele sai claro. Qual é a tiragem da revista? Olha, hoje eu me surpreendi, por exemplo, em saber que o Guilherme Guerreiro, com a revista do Paysandu, teve uma tiragem, talvez até recorde em Belém. Belém, você não vai acreditar. Quando você tira 2.000 revistas e consegue vender as 2.000 revistas, é uma proeza. E eu estou falando isso com sinceridade, até se alguém de uma agência de publicidade estiver me ouvindo, vai dizer, pô, mas o Expedito está fazendo uma coisa que é antipublicitário, mas eu estou sendo honesto. Né? Eu não vou chegar aqui para dizer que eu tiro 10.000 exemplares de revista Gol. Não tiro porque sairia muito caro, não tiro porque não venderia, não é por aí. Então, uma tiragem básica, ela fica numa faixa de 2.000 exemplares. Por exemplo, tem uma revista Gol do passado, em que o Remo se classificou jogando contra o Corinthians, é uma capa até toda azul marinho, eu tenho no meu arquivo, na minha coleção. Essa revista, eu quero acreditar, de todas as Gols, foi a que vendeu mais. Teve uma tiragem muito alta e vendeu tudo. Né? Porque é preciso nós vermos também que em épocas passadas nós éramos semanais. Semanais, agora já com o pleonasmo vicioso ou até a gozação.
semanal que sai toda semana mesmo. Não é aquela semanal que às vezes sai mensal, quinzenal, ou quando Deus manda bom tempo. Não, ela era semanal, toda semana, às quartas-feiras, a revista estava nas bancas. Quem vai? O Valmir está folhando, o Valmir está se deliciando. Estou fazendo pose aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ô Leal, 2.000 exemplares não representa assim um número muito pequeno em função da quantidade de torcedores, por exemplo, que tem o Clube do Remo, que tem o Paysandu? Veja bem, o último jogo do Clube do Remo deu, salvo engano, 17 mil pessoas no Bainão. No Mangueirão dá 30 mil. Vamos partir do princípio que deu 17 mil pessoas no Bainão. O último jogo foi o 2-2, né? Contra o Santo André. Contra o Santo André. Pô, 17 mil. Eu tenho certeza que dentro do Bainão só tinham torcedores do Clube do Remo. Então eram 17 mil. Poxa, 2.000 exemplares na revista para ser vendido para a gama de torcedores, para a legião de torcedores que tem o Clube do Remo, não é uma tiragem muito baixa? Fernando, eu vou falar uma verdade para você, e essa com a visão isenta, né? Você sabe que as camadas populares, são essas camadas populares, vamos botar aí C, D e E, como hoje se classifica através da mídia, são essas camadas que sustentam o futebol. É um ledo engano, é um engano pueril alguém pensar que a classe rica vai para o campo. Não vai. A classe alta, ela é torcedora, claro, com as honrosas exceções que deve ter, ela é torcedora de poltrona, de ficar olhando para a televisão. Compra o canal, opções, né? Compra o canal, né? Fechado e com certeza. Fica em casa no conforto. Então, esses 17, 30 mil, 50, 60 que o Paysandu levou na Libertadores, sem dúvida não, são os heróis da periferia. São aqueles que às vezes, muitas vezes eu digo isso, falo com conhecimento de causa, porque no edifício onde eu tenho, no prédio onde eu tenho o escritório, e aqui não vai também essa citação como autopromoção, mas eu ajudo algumas pessoas quando tem jogo no domingo, que me pedem, olha, me dá uma parte, me arranja alguma parte aí para que eu possa ir para o campo. Então, não tem. Então a pessoa às vezes só tem para ir para o campo. Não se pode fazer esse parâmetro de avaliação. Dá 60 mil torcedores. Vamos botar 10%, 6 mil comprariam revista. Não sobra dinheiro para isso. Infelizmente, essa é a dura realidade. Perito, seria mais ou menos um comparativo sobre o que vocês estão conversando? Nós temos cerca de 1,5 milhão de habitantes em Belém. Aí a capacidade do Mangueirão é 50 mil. Se você tem 1,5 milhão, como é que você só pode lotar o Mangueirão com 50 mil? Tem 1.450.000 pessoas que não vão a campo, que não se interessam pelo futebol. Seria mais ou menos esse comparativo ou não? Isso, com certeza. O referencial, na minha opinião, que diz tudo. A pobreza, né? O pauperismo da população, essa que é a dura realidade. Aquilo que eu falei agora para vocês, 5 revistas semanais na Itália. Mas a renda per capita lá Pronto, por aí. Me diga uma coisa, diante desse fato que você constatou aqui, não falta exatamente então para a nossa federação, para os nossos clubes, mais profissionalismo nessa área de repente, quando foi, por exemplo, que o Expedito viu uma pesquisa direcionada para saber de fato o que você falou? Quem paga campo? Qual é a faixa de salário? Quem de fato vai a campo? Quem usa a cadeira cativa? Quem usa o bar? Qual é o torcedor chamado Geraldino, que hoje já não tem, mas ele vai para arquibancada? Não seria necessário que a gente já tivesse, talvez, há algum tempo, essa preocupação de classificar o torcedor por faixa etária para saber quem pode gastar? Veja bem, você tem, vamos supor que você tenha no mês 4 jogos do Paysandu pela primeira divisão. Aí isso significa o quê? R$60. É o que estão cobrando, R$15, né? R$60. R$60 com mais o transporte, ida e de volta, você já vai para o quê? Para R$62, R$63, né? Bem, só isso, sem contar em levar um filho ou a esposa ou ainda fazendo lanche. É só para ir para o campo e voltar. Vamos considerar R$65 ou R$70 no bojo todo dessa média. Cidadão que ganha 240, que ganha 300, R$70 representa o que no salário dele? Não é muita coisa? Muito. E se a maior parte do torcedor é esse que ganha de 500 para baixo, como é que ele vai para campo toda hora? Assim, com muita propriedade você aborda um assunto que, a meu ver, a mídia deveria discutir mais.
Isso aqui não vai nenhuma intenção professoral no que eu vou dizer. Eu não vejo nos clubes, e quando a gente diz clubes, infelizmente, a gente vai se restringir a Remo e Paysandu, aquilo que a gente chama um departamento de marketing que funciona. Você acha que depois de tudo que o Paysandu fez, campeão dos campeões, Libertadores, Copa do Norte, não sei o que mais, o Paysandu não era para ter patrocinador de peso, mas por que não tem? Porque o marketing do Paysandu, tal como do Remo, departamento, não funciona. Hoje ninguém perde tempo. Se você for em São Paulo e tentar falar com uma grande empresa sobre isso, se você for só no papo, o cara não vai lhe dar. Ele não tem tempo para perder. Você tem que ir embasado, correto? Você tem que levar dados estatísticos, isso que você está dizendo, pesquisa, que vai mostrar quem é a sua torcida, qual é o perfil, o que é que ela quer, o que é que ela pede, não é isso? Porque vai tanto Será que os dirigentes do Remo e do Paysandu já pararam para pensar por que essa magia, digamos assim, essa paixão exacerbada do torcedor paraense? Ninguém sabe explicar. Né? A gente só comenta, mas ninguém ainda estudou, ainda não houve estudo científico para se saber. Mas pode ser uma bobagem até que eu esteja falando. Não, eu não estou. Eu estou dizendo isso porque hoje aqui em Belém, quando a gente diz assim, quanto deu, qual foi a renda? Tinham 10 mil torcedores, mas só isso. Não é assim que a gente É verdade. A gente né? Só isso, qualquer dia a gente vai dizer assim, isso deu num treino. Então foi um treino, não foi um jogo. Mas por aí, quando dá 15 mil, né? A gente vê o pessoal da SPEN Brasil, a gente vê os canais fechados. Olha, deu um público muito bom, Caio Martins, para ver o Botafogo e não sei quem, deu 30 mil. A gente acha que quase que normal. Mas o último jogo, um dos últimos jogos do Botafogo, eles se surpreendem quando, tipo assim, quando a renda, o público pagante é de 15 mil pessoas, realmente eles se surpreendem, porque um dos últimos jogos do Botafogo deu 2 mil pessoas. Mas é o que o Expedito está dizendo. Fala-se muito dessa pujança do torcedor, mas ninguém vai a fundo para saber por quê. E deve haver alguma razão para isso, né? Será que é só o amor pelo Remo e o Paysandu? Sim, por que é assim exagerado esse amor? Mas não tem nenhuma pesquisa, né, Expedito? Eu não tenho conhecimento. Eu nunca vi. Eu não tenho conhecimento. Acho que na universidade ninguém ainda quis levantar essa bola, né? Para um trabalho de pós-graduação ou coisa parecida, qualquer coisa. Seria um tema interessante, né? Eu não tenho conhecimento que nenhuma empresa, nenhum clube tenha se preocupado em fazer esse levantamento. Diga aí, Expedito, os nossos clubes estão preparados, por exemplo, para serem merecendentes desse amor que tem as torcidas de Remo e Paysandu? Olha, eu vejo o seguinte, eu precisei ter uma pessoa que fosse para dentro do clube para ter uma visão que eu não tinha como jornalista. Não é segredo para ninguém que eu tenho um filho que há uns 5 anos atrás se meteu no futebol do Remo, hoje ele está de novo, Ramayana. É um apaixonado pelo Remo, até demais, eu acho. E às vezes ele me fala de coisas que eu também não absorvia aqui fora, né? Ontem, por exemplo, hoje eu estava lendo, os jogadores do Remo estavam com 15 dias de atraso, né? Salário atrasado. Estavam ameaçados de não viajar, né? Estava ameaçando não viajar. O Remo estava já tentando uma medida jurídica para aplicar nos jogadores. 15 dias. O que eu acho? Todo mundo tem que receber em dia, eu acho isso. Claro. Agora, se a gente for fazer comparativo com outros clubes de futebol, tem clube aí que não paga 3 meses, 4 meses. Flamengo é um exemplo disso, né? Então, não paga por quê? Porque os débitos trabalhistas do Remo são imensos. Né? Ainda não conseguiu, não sei se já chegou a metade, pelo menos, já sanar metade das dívidas, sanear pelo menos 50% desses débitos, não sei, talvez isso, mas é débito que não acaba mais. Né? E isso por causa de dirigentes passados, do Paysandu e do Remo, que pensavam que o clube era deles. Porque o maior engano do dirigente é quando ele está dirigindo um clube, ele pensa que o clube é dele. Né? Ele liga e diz, manda aí o fulano, quanto ele quer? Ele quer 300 por mês. Mas quando ele sai, o cara vai lá para a Justiça do Trabalho reclamar 300 né? Que foi quanto houve o acordo para ele receber. E daí
O cara às vezes bate uma bola meio treino e vai levar 60 mil reais por baixo, outro leva 50. Aonde é que você vai tirar esse dinheiro? Um exemplo bem próximo agora que a gente vive é o Paysandu. O Paysandu do ano passado viveu um momento de muito dinheiro nos cofres, com a Libertadores, com direito de transmissão, propaganda estática, venda de jogadores, enfim. E ao final de um ano, quando se pensa que o clube vai chegar num nível de excelência boa, em termos financeiros, vem a notícia de que que o clube não tem dinheiro e se queixa de um fechamento de campeonato estadual com um prejuízo de 400 mil reais. Como é que você vê esse momento? Ano passado entrou tanto dinheiro como nunca se viu e nesse momento se diz que não tem dinheiro. É má administração? É dívidas passadas que está se pagando? O que você consegue abstrair disso aí? Eu acho que é o futebol paraense fora da realidade. Enquanto o Remo e o Paysandu alimentarem essa exacerbada rivalidade, em que quando está um pouco por baixo, digamos, e quando tem uma folha de pagamento e que o salário máximo vai a 20 mil reais, aí está numa fase que não está muito boa, recorre a jogadores de 40 mil reais. Por exemplo, eu acho que o futebol paraense, na minha opinião, não tem condições de pagar salário de 40 mil reais. Não tem condições. Olha, você acabou de falar do exemplo, não é só o jogador. Por exemplo, o Remo contratou o Givanildo para o Campeonato Brasileiro, para o Paraense, ganhando cerca de 40 mil reais, não teve condições de pagar, a dívida está sendo negociada com o Givanildo, mas aí vem a pergunta em cima do que você está falando. O Remo não tinha consciência de que ele não tinha condições de pagar o Givanildo? Por que trouxe? Eu dizia para um amigo meu que é ligado... O Remo ou qualquer outro que faça isso, né? Eu dizia para um amigo meu que é ligado ao futebol do Náutico, que esteve essa semana em Belém, que no dia em que o Remo e o Paysandu passarem 10 anos como Santa Cruz, que é o time de massa mesmo de Recife, embora o esporte tenha, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, quase que encostado neles em torcida e tal, mas é o Santa Cruz que galvaniza a maior parte da torcida, né, principalmente a massa popular do Recife. No dia em que o Remo e o Paysandu passarem 10 anos sem tirar o campeonato, acabam, os dirigentes morrem, as sedes vão para baixo, os torcedores derrubam, os estádios vão... Não tem condições, duvido. Sabe o que falta mudar? Eu acho que a mentalidade dos torcedores dos dois clubes. Virgílio Elísio dizia num congresso, Virgílio Elísio é o diretor técnico da CBF, que hoje um clube não deve alimentar essa ilusão de que quantos mais títulos seguidos ele tirar, é melhor. Ou seja, um pentacampeonato, um hexacampeonato, ele diz que à medida que você vai fazendo isso, os salários também vão subindo. O jogador vai se valorizando. Você vai viciando no campeonato ele ganha 5, no bi ele quer 10, no tri ele quer 20, no tetra ele quer 40, no penta ele quer 60, e chega numa escala que não tem condição. Além de que você acostuma o torcedor que acha que não pode perder nunca mais. Também. Aí quando perde você está cheio de problemas. Também. Expedito, nós temos o nosso segundo na geral. Tem alguém querendo fazer uma pergunta para você. Vamos lá, pode soltar. Expedito, eu tomei conhecimento em caráter extraoficial que a revista Gol estava voltando, né? Mas está igual o cabelo de freira, Expedito, porque eu queria ver, porque a revista Gol, ela representa um marco também da história da imprensa, né? Da mídia impressa do esporte do Pará. A revista Gol tem colecionadores, mas eu ainda não tive o prazer de tê-la nessa volta, se ela voltou. É essa colocação que eu faço, esta pergunta que eu faço, e nós estamos aí prontos para receber, seja na rádio, seja o nosso SBT Esporte. Expedito Leal, que sem dúvida foi um dos grandes artífices da revista Gol. Matoso, antes de mais nada, as minhas desculpas se a revista não chegou às suas mãos. Na verdade, tem uma distribuição assim só para os meios de comunicação, que é feito por um outro departamento da revista e deve ter falhado. Mas eu diria o seguinte, olha, é aquilo também que eu falo, sabe? Uma revista dessa, você tem que investir na publicidade, tá? Você tem que colocar uns outdoor na rua, você tem que colocar um filmeco na televisão, e isso tudo demanda dinheiro. E olha que eu conto com a ajuda de vocês, eu não nego isso. Graças a Deus eu tenho tido sorte
do que eu por parte da mídia, e aqui não vai, eu não vou especificar quem, todos, geralmente nas várias publicações que eu tenho lançado, eu tenho tido sorte, graças a Deus, de contar com a colaboração da mídia rádio. Eu entendo, eu sei que televisão, como é que eu vou pedir já na televisão, no canal 7, no canal 13, no canal 10, olha, eu vou mandar para aí um filmeco para você rodar, não é bem por aí. Mas, Matoso, com certeza a sua revista estará seguindo, e você sabe que nós tivemos, inclusive, um programa junto, e também sei do apoio que você sempre dá para esse tipo de publicação. Expedito, eu queria te fazer uma pergunta, nesse aspecto, lembrando uma coisa que você falou ainda há pouco. Você falou o seguinte, que ao narrador esportivo, até pode imitar alguém, ou copiar alguém, ou ter um estilo parecido de alguém. Ao comentarista não é dado esse direito. Aí eu pergunto, como é que você vê a conjuntura do nosso Estado, que sofre, na verdade, uma grande colonização? Vou te dar um exemplo. Você chega numa noite, aí você tem um cantor muito bom paraense cantando com a voz do Djavan. Você chega em outro lugar, tem um cantor maravilhoso cantando com a voz do Chico Buarque. Tem uma cantora fantástica imitando uma outra cantora e cantando tal. Aí você vai para a narração, você vê, por exemplo, os programas de televisão, tem que ser igual ao do Sul. O que o cara faz lá, o nego só faz mudar aqui, muda a cara, aí o apresentador está imitando a voz de alguém de fora. Você faz um programa de auditório, tem que ser igual o de fora. Sei lá, como é que você vê essa coisa que eu considero tipo uma colonização? A gente não consegue deslanchar, a gente não consegue ter uma personalidade própria. Como é que você vê isso? Se eu me permitir... Uma coisa, até mais ou menos continuando assim, de repente vem um jogador de fora, e é sempre melhor que o da casa. O da casa às vezes é um bom jogador, nós temos muito mais paciência com o de fora, que às vezes não é grande. Quer dizer, como é que você vê essa coisa, essa onda que vem de fora e que acaba desarrumando a vida da gente? Olha, eu dizer que no geral a Globo, se a redundância me é permitida, globalizou a nossa cultura. Na verdade, a Globo, pelo monopólio que ela teve, começa a sentir, né? As coisas começam a mudar hoje, né? Já fatias acentuadas que migram para SBT, para Record, para Bandeirantes, sem dúvida nenhuma. Mas esse monopólio que a Globo tem, e um monopólio que ela sustenta, sem dúvida nenhuma, com a qualidade, ninguém pode dizer. Você vê, o Cecim, a gente não nota já muita diferença no nosso caboclo, como a gente dizia, no linguajar dele, para o urbano, para o citadino, né? Não tem. Antigamente você dizia, o cara falava, abria a boca, ele é do interior. Né? Não, por quê? Porque a televisão chega também no interior, né? Em todos os interiores do Brasil. O Nordeste, ele é mais refratário à absorção dessa cultura global, desse modo de falar. Não, o nordestino ele preserva. Ele se mantém mais. Ele se mantém mais. E se você chegar no Nordeste por aí, os programas locais, eles têm vestimenta local. Sem dúvida nenhuma. Para cá, eu tenho um amigo que diz o seguinte, nós somos o carioca que não deu certo, o paraense. Por quê? Porque o Rio de Janeiro exerceu um fascínio muito grande, em épocas passadas, em cima dos paraenses. E vários eram os paraenses que iam embora e se davam bem no Rio de Janeiro, aquele negócio todo, né? Agora, na parte que você me fala de narrador, eu diria o seguinte, e sempre querer puxar a brasa para a nossa sardinha e fazendo média com vocês, digamos, com os narradores que o Valmir se faz representar aqui. Nós temos poucos narradores em Belém que são papel carbono. Deve ter um ou outro, isso é normal, né? Mas em outras partes do Brasil, o Zé Carlos Araújo, por exemplo, Deus o livre, tem uma enormidade, né? É Zé Carlos Araújo de todo jeito, branco, negro, amarelo, japonês, alto, baixo, forte, magro, né? O Osmar Santos era outro que tinha uma enormidade de... São estilos muito fortes, que foram assimilados. Nós não temos, paraense tem esse negócio. Na verdade, paraense, assim, por exemplo, uma restrição que eu faço aos narradores paraenses. Já falei isso, inclusive, uma vez conversando com o Valmir, que eu acho que os locutores paraenses são meio inibidos para bordões. Eles não gostam de bordões. E hoje a narração, ela é descontração. Você tem que usar, não estou me referindo a bordão vulgar, a bordão vazio, não estou me referindo. Por que colou com o Guilherme Guerreiro?
balança, sacode, não sei o que, vai cair o mangueirão. Né? É uma coisa que aparentemente, mas o Guerreiro em boa hora associou aquele balanço todo que o Mangueirão sempre teve, né? E foi feliz na criação desse bordão, né? Então muita gente identifica hoje o Guerreiro como identificava o Jaime Basto no passado com o Neca Neca, né? É bom que o narrador tenha um bordão, sim. Eu acho que o bordão faz parte, não tem nada a ver. Não, eu quero até dar um depoimento sobre isso que você está falando, que te ajuda até, porque, por exemplo, eu desde a cultura, eu nunca fui narrador esportivo, né? De rádio nem pensar, não tenho voz para isso. Televisão também não. Mas na necessidade, narrava jogo. E confesso a você o seguinte, pela falta de força na voz, eu criei um bordão que era que quando eu saía o gol, eu dizia bola na rede. Tem bola na rede, olha a bola na rede, uma coisa assim. Quer dizer, e não era narrador, esporadicamente. Isso pegou de tal forma, não a narração, mas o bola na rede, que até hoje, às vezes eu passo na rua, assim, cadê o bola na rede? Sim, e o bola na rede? Quer dizer, você vê a força de criar um bordão, né? Mas na hora que o narrador cria de fato um bordão como esse do Guerreiro, aí ele consegue deslanchar, ele que seria o narrador, na verdade, na essência da palavra da narração, né? Então isso, na verdade, é muito importante. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um rápido intervalo e a gente vai voltar para o terceiro e último bloco conversando com o Expedito Leal, que nos dá o prazer de ser o Cadeira Cativa desta sexta-feira.